Olá, olá, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Uhul, primeiro episódio, bora! LGBTQ. Neste primeiro episódio queríamos muito responder ao título deste nosso podcast, LGBTQ. Exato, portanto vamos acabar por falar de etiquetas, identidades e o tão famoso acrónimo. Mariana, que bom ver-te, ver-te e ouvir-te. Como estás? Como foi a tua semana? Isto aqui no Skype é uma cena completamente diferente, portanto, pessoal, para os que não sabem, eu e a Joana vivemos em países diferentes, então fazemos este podcast via Skype, que é sempre super divertido, especialmente quando os microfones não funcionam em condições para as duas coisas ao mesmo tempo. A minha semana foi boa, tenho aqui uma miúda de 18 anos em casa esta semana, que diz que o Tupac é um ícone feminista, portanto tem sido uma semana muito interessante. E a tua, Joana, como é que tens estado? Não sei o que responder a isso, portanto vou só ignorar. Como é que eu estou? Estou bem, foi uma boa semana de trabalho. Estou a tentar lidar com a minha derrota de ontem. Eu jogo futebol desde há pouco tempo e ontem... vamos dizer que foi uma grande derrota. Levámos 16-0. Portanto, não vamos falar nisso. 16-0 é uma derrota épica, desculpa. É assim, para ser honesta, nós já estávamos à espera, não é? Elas eram da divisão acima, portanto, não foi muito mal. Nós depois fomos festejar para o pub. Típico aqui no UK, não é? Ao menos é isso, ao menos deu para irem beber umas cervejas a seguir e festejar a derrota. Exatamente. Comer, beber um bocadinho e pôr a conversa em dia. Sim, foi bom. Está ótimo. Eu ontem cometi o erro de beber um cocktail de vodka que fiz em casa e não sei porquê, estou menos ressacado do que estava a semana passada, Dão. Surpreendentemente, o que é uma evolução boa, eu acho. É o problema de gravarmos aos fins de semana, não é? Realmente, isto uma pessoa aos fins de semana não dá. Temos que começar a gravar uma segunda-feira de manhã, que é para estarmos assim fresquinhos. Fresquinhos. Que nem alfaces. Eu, como conduzo, não tenho a sorte de poder beber, portanto. Pois é. As ressacas não me assistem muito nestes dias. É o problema de ter carros, meu. Eu acho que ter carros é um problema. Vivendo em Lisboa não há espaço para estacionar e então desisti de ter carros e por isso simplesmente faço cocktails de vodka em casa, porque não me apetece pagar 10 euros por um cocktail também nos grandes bares hipsters e gentrificados de Lisboa. Acho que fazes muito bem. Mas como eu vivo no meio da montanha, não tenho alternativa. Nem sequer posso ir de bicicleta para o trabalho. Como uma boa pessoa queer feminina, vives no meio da montanha. No meio da montanha. Com fleeces. Yep. Fleeces and flannel. E é isto. Exato. A tua vida. Exatamente. Muito bem. E então... Voltando ao que vamos falar hoje, neste episódio. Portanto, vamos começar por falar sobre a evolução do acrónimo. Exatamente, as letras do acrónimo, portanto, o que cada uma destas significa, e vamos também depois ter episódios dedicados a cada uma destas letras, portanto, se acharem que estas definições estão a faltar assim algum flair, alguma informação adicional, não se preocupem porque vai haver uma série de episódios sobre cada uma destas identidades. Exato, nós prometemos. E por último, vamos falar um bocadinho sobre as problemáticas associadas a este acrónimo e também a importância de o termos. Boa? Exatamente. E nem sequer dissemos qual é que é o acrónimo que estamos a falar. O acrónimo que estamos a falar, para começar, é o acrónimo LGBT, ou LGBTQ+, ou LGBTQIA+, ou o que vocês quiserem. Ou então o simples LGB, ou LGS. Ou aquela fórmula matemática que vamos apresentar daqui a bocadinho. Essa é gigante. Vamos como deixar. É que isso é? Esse vamos, pronto, ok, eu posso dizer já. Esse é, eu tenho que ler porque eu não consigo decorar. Certo, eu andei para baixo nas nossas notas só para me relembrar do que é que isto era. Sim, portanto, deixa-me respirar. LGBTQQICAPF2K+. É uma forma matemática. Portanto, nós já vamos dizer o que é que isto significa. E porque é que ele é tão longo? Acho que sem dúvida havia equações mais fáceis na matemática de nono ano. Sim. E eu chumbei matemática de nono ano, pessoal. No shame. Pronto, então, voltando aqui ao acrónimo, LGBT. Mariana, quando é que este acrónimo começou a ser usado? Então, o acrónimo LGBT
tem sido utilizado desde a década de 1990, portanto não há muito tempo, é uma coisa relativamente recente, tem mais ou menos a mesma idade que eu, e foi adaptado do acrónimo já LGB. Portanto, LGB substituiu o termo gay, que era utilizado para referir a comunidade inteira, no meio da década de 80. Portanto, tudo isto é super recente. Também foi utilizado durante uns tempos o acrónimo LGS antes da inclusão do B. Ok. LGS, o que é que LGS significa? LGS era lésbicas, gays e simpatizantes. Simpatizantes, ok. São os aliados agora. Exatamente. Portanto, os aliados eram mais importantes do que os bissexuais eram. Boa, claro. Pronto, então começando pela definição do acrónimo, vamos começar pelo L, primeira letra. Portanto, o que é que o L significa? L significa lésbica ou lésbicas, que são mulheres que se sentem atraídas por outras mulheres. L foi a primeira letra a ser usada. Não. Portanto, o termo lésbica é o termo mais antigo. Aí está. Não é que a letra seja a mais antiga, mas o termo é o mais antigo, efetivamente, porque está em utilização desde 1890. E o seu registro mais antigo aparece no século XVII. Portanto, efetivamente é um termo muito antigo e era sempre utilizado em relação com a ilha de Lesbos, onde vivia a poeta Safo, que escrevia sobre amor e paixão entre mulheres. Exatamente. Portanto, a partir desse momento nós começámos logo a associar a palavra Lesbos e a partir daí evoluiu a palavra lésbica para começar a ser utilizada para significar isto, mulheres atraídas por outras mulheres, em 1890. Awesome, muito bem. Portanto, primeira letra, está feito. O G, como toda a gente sabe, G significa gay, homens atraídos por homens. É um termo, lá está, recente na comunidade. Era usado anteriormente como insulto, desde o século XX, e depois foi reapropriado pela comunidade como forma de ativismo, certo? Exatamente. Foi começado a usar por ativistas homossexuais nos anos 60, como uma forma de protesto contra as leis discriminatórias. Portanto, acabou por ser um termo muito querido pela comunidade depois desta reapropriação. Exatamente, e passou a ser efetivamente o termo mais utilizado em vez de homossexual, homofilia, todos estes outros termos que existiam para falar de homens atraídos por homens ou para falar da comunidade no geral, porque efetivamente o termo gay foi utilizado durante muito tempo para definir qualquer pessoa que tivesse uma sexualidade divergente da heteronormatividade ou da heterossexualidade. E então, nos anos 80, passou a ser completamente o termo preferido por toda a gente, tanto para se referirem a homens atraídos por outros homens, como para se referirem à comunidade no geral. E também foi um bocadinho por isso que depois entrou aqui os acrónimos e este tipo de coisas, porque se nós estamos a chamar uma comunidade inteira gay, estamos a eliminar uma série de identidades aqui no fim. Claro. E foi um dos grandes motivos pelo qual surgiu o acrónimo para começar. Exatamente. Depois temos o B. B significa bissexual, portanto, pessoas que são atraídas por homens e por mulheres. Foi um termo que foi cunhado por um jornalista austro-húngaro chamado Carolee Kertbeny. Peço desculpa se estou a dizer o nome da forma mais errada possível. Se a pronunciação não está certa, por favor enviem um e-mail para equipa@marcelinda.com para nos ensinarem como pronunciar este nome em condições. Obrigado. Ótimo, muito obrigada. Portanto, o termo foi cunhado no século XIX por este senhor e ele também cunhou o termo homossexual e heterossexual. Portanto, foi ele que iniciou a utilização destes três termos bastante importantes para a comunidade e para distinguir, lá está, heterossexuais de homossexuais e depois também o bissexual. Exato. E nós vamos falar também de outro termo, vamos falar da pansexualidade daqui a pouco tempo, mas há uma discussão inteira à volta da bissexualidade há muito tempo dentro da comunidade, se isto significa pessoas atraídas por homens e mulheres exclusivamente, ou se significa atraído pelo seu próprio género e por outros géneros. Porque há estas duas definições dentro da palavra bissexual. Exatamente. Isso é uma questão que eu tenho e vai ser, sem dúvida, uma boa discussão para termos sobre o termo bissexual e pansexual, que cria tanta confusão entre as pessoas. Exatamente. E então, o próximo e último deste acrónimo inicial é o T. E o T foi então a última letra a ganhar um lugar de destaque no acrónimo, foi adicionado na década de 90 e significa
transgénero, uma pessoa cuja identidade de género não corresponde ao género que lhe foi atribuído à nascença. Portanto, o que é que isto significa? Vocês nasceram, todos nasceram, e o médico disse, é um menino ou uma menina, e vocês passaram a vossa vida a duvidar daquilo que o médico tinha dito. Isto é uma pessoa transgénero. E então, enquanto que as primeiras 3 letras do acrónimo, o L, G e o B, referem orientação sexual, o T insere pela primeira vez a noção de identidade de género no acrónimo, sendo que se refere a estas pessoas, a uma pessoa cuja identidade de género não corresponde ao género assignado à nascença. O termo transgénero começou a ser utilizado em 1960 e o seu uso mais antigo é encontrado num livro de 1965. Ótimo. Portanto, foi sem dúvida aqui uma grande viragem no acrónimo de deixarmos de olharmos para a comunidade só como diferentes orientações sexuais, mas também começarmos aqui a olhar para o que é a identidade de género, não é? Exatamente. Muito interessante. Então, e no fundo, este acrónimo também não é o mais completo de todos, não é? E é isto que vamos falar a seguir, é a evolução do acrónimo, mas apesar de não encompassar todos os indivíduos de todas as comunidades, o termo é geralmente tomado enquanto inclusivo de todas as identidades, mesmo que elas não se identifiquem como nenhuma das letras do acrónimo. Portanto, é quase como um termo guarda-chuva, é feito para, ok, não és lésbica, não és gay, não és bi, não és trans, mas de alguma forma inseres-te dentro desta comunidade. Exato. Mas pronto, mas isso traz alguns problemas, certo? Porquê? Porque as pessoas começam a questionar o porquê de não se reverem nestas 4 letras. Estas 4 letras são muito básicas para o espectro de identidades e de orientações sexuais e de tudo o resto que a comunidade possui e representa. Portanto, houve aqui a necessidade de se irem adicionando mais algumas letras e daí termos a evolução do acrónimo ao longo dos anos. Portanto, começámos com, como Mariana referiu em cima, começámos com o LGB e o LGS, passámos para LGBT e depois começámos a adicionar, temos vindo a adicionar mais letras, temos o acrónimo LGBTQ+, LGBTQIA+, ou LGBTII+. Isto obviamente para não falar do grande, mas esse vamos deixar para daqui a nada. Portanto, porque este mais? Nós temos visto muito este mais. Queres explicar porque é que este mais tem sido usado? Eu acho que a utilização do mais acaba por ser uma das coisas mais interessantes desse acrónimo, porque tem sido inserida em todas as versões, basicamente. Temos LGBT+, LGBTQ+, e por aqui em diante. E este mais, no fundo, é só para simbolizar todas as letras que não estão presentes no acrónimo, que é para não sermos acusados de fazermos sopa de letras, como muita gente, talvez um pouco idiota, tenha a mania de dizer. Mas pronto, isso já é a minha opinião pessoal. Opinião pessoal, exato. Exato. É como os que dizem que se identificam como um helicóptero de ataque. E eu, sim senhora, os teus pronomes são então helicóptero e ataque. E é assim que eu me irei referir a ti a partir deste momento até ao fim da tua vida. Ótimo. Mas pronto, pessoal, é para isso que está ali o mais, é para nós não fazermos uma sopa de letras e termos uma maior inclusão de algumas letras não presentes no acrónimo. Exatamente. Depois daqui também temos uma coisa muito importante que é o Q. Nós temos visto muito este Q a ser adicionado e o acrónimo que é mais usado atualmente é mesmo LGBTQ+. E este Q significa queer ou para algumas pessoas questioning, portanto eu vou definir os dois termos. Queer são pessoas que vivem a sua identidade fora das normas de género e sexualidade e questioning são pessoas que questionam a sua própria identidade fora das normas de género e sexualidade, portanto, dentro daquilo que a comunidade representa. O queer foi usado como insulto durante muito tempo, certo? Tal como o gay. Exatamente, foi utilizado como insulto desde 1910 e depois foi reapropriado pela comunidade a partir de 1990. E eu, para te ser muito sincero, Joana, eu nunca assumo que isto tem dois significados. Para mim isto tem um único significado, o seu significado é queer. Queer. Exato, porquê? Porque eu acho que a palavra queer é uma palavra super interessante e uma forma super interessante de nós podermos falar um bocadinho para além das etiquetas todas que criámos, não é? Uhum. O queer acaba por falar a todos nós, no sentido que é uma pessoa que vive a sua identidade
ou que vive fora das normas de género e sexualidade e acaba por nos dar espaço para nos identificarmos da forma como nós quisermos através da palavra queer, sem termos que, eu sou demissexual, pansexual, poli, kinky e por aqui em diante, e associar-nos a todas estas labels, etiquetas. Sim, porque as pessoas acabam por não se identificar só com uma letra, certo? Porque umas letras são aplicadas para identidade de género, outras letras são aplicadas para atividades sexuais ou identidades relacionais, ou o que quer que seja. Portanto, existe aqui muitas coisas dentro deste acrónimo e dentro da comunidade, e as pessoas acabam por... Não é suficiente identificarem-se com um. Então, porquê que... Isto é uma pergunta que eu tenho tido e que vem também da pesquisa que fiz para este episódio. Porquê que a comunidade não usa só a palavra queer? Porquê que a comunidade se chama LGBTQIA+, e não comunidade queer? Opa, eu posso dizer da minha opinião pessoal, LGBTQ+, significa uma coisa muito diferente de queer. LGBTQ, assim como todos os outros acrónimos, para mim é... E atenção, pessoal, novamente, isto é a minha pesquisa e a minha opinião pessoal. E podem discordar à vontade, por favor, mandem um e-mail para equipa@amarchelinda.com se quiserem discordar, que eu estou sempre mais do que disponível para falar sobre estas coisas. Mas para mim, efetivamente... Exato, change my mind, change my mind meme, sou eu. Portanto, para mim, a palavra queer está muito mais associada a estas lutas radicais de mudança sistémica do que o LGBT. O LGBT, para mim, tem uma associação direta à luta assimilacionista, à luta que quer ser homonormativa, que quer o casamento e quer a adoção e que não está interessada em mudar muita coisa para além disso. Para mim, o queer é uma coisa de política radical. Ok, interessante. O que é que diz a pesquisa que tu fizeste? Estou curioso. Sobre queer? Sim. Não, lá está, questiona o facto de... Isto vem aqui com um bocadinho daquilo que eu quero falar daqui a nada, que é as problemáticas do acrónimo, que é o porquê de complicarmos uma coisa que podia ser tão simples. O porquê de continuarmos a adicionar letras que acabam por ser confusas, tanto para as pessoas fora da comunidade como para as pessoas dentro da comunidade, quando podíamos simplesmente usar uma única palavra que descreve todos os espectros e toda a fluidez e toda a complexidade que os membros da comunidade sentem e têm com uma palavra, queer. Eu concordo entusiasticamente com essa frase. Acho que seria muito mais fácil se pura e simplesmente usássemos queer. Mas efetivamente também há pessoas que têm alguma sensibilidade com o termo queer. Ainda temos, se isto foi utilizado, começou a ser reapropriado pela comunidade em 1990, ainda há muita pessoa hoje que sente queer como um insulto. Exatamente. Portanto, também há essa dinâmica. Sem dúvida. Não nos podemos esquecer que queer foi usado durante muito tempo como um insulto. E que há pessoas que ainda estão vivas que se calhar foram chamadas de queer como um insulto, não é? Portanto, agora começarmos a usar esse insulto como nome da comunidade toda pode ferir algumas suscetibilidades. Sem dúvida. Mas pronto, como vemos aqui, estes termos foram todos reapropriados pela comunidade, foi tudo trabalho de ativistas e também acabamos por ver no ativismo uma reflexão desta evolução do acrónimo. Por exemplo, a Marcha do Orgulho de Lisboa passou por todas estas nomenclaturas, portanto, começou a chamar-se Marcha do Orgulho, a seguir foi alterado para Marcha Nacional do Orgulho Lésbico, Gay, Bissexual e Transgênero, escrito por extenso. Depois voltou a alterar-se e passou a ser a Marcha Nacional do Orgulho LGBT. Depois passou a ser Marcha do Orgulho LGBT com ou sem asterisco no T, que também vamos explorar isto quando falarmos de identidades transgênero, que é porque é que em determinadas alturas utiliza-se um asterisco a seguir ao trans e noutras não se utiliza o asterisco. E depois, mais tarde, passou a ser a Marcha do Orgulho LGBTI+, de Lisboa.
E porquê é que foi escolhido o acrónimo LGBTI+, em vez de LGBTQ+? Porque na altura era muito importante, isto foi alterado em 2018, e era na altura muito importante falarmos da luta pela autonomia do corpo das pessoas e crianças... Intersexo, exatamente. Portanto, esta última mudança de nome foi muito motivada pela luta contra as cirurgias de resignação de sexo em crianças intersexo. À nascença. Exatamente. Isso também vai ser um tópico muito interessante para o nosso episódio sobre pessoas intersexo. E se estiverem interessados em contribuir para esse episódio, Mariana, sabes o que dizer? Por favor, mandem-nos um e-mail para equipa@amarcelinda.com se quiserem vir falar connosco sobre identidades intersexo ou sobre qualquer uma destas identidades. Para ser muito sincero, nós queremos ouvir falar cada vez mais de vocês para podermos inserir as vossas opiniões, as vossas questões e as vossas problemáticas também nestes episódios. Exatamente. Muito bem. Pronto, eu acho que chegámos aqui à parte muito interessante de falarmos sobre aquela sopa de letras, aquela fórmula matemática. Como tu disseste, o acrónimo está em constante evolução e quanto mais diferentes as pessoas se sentem, mais definições nós vamos criando, não é? E mais letras nós também vamos adicionando a estes acrónimos secundários que vão aparecendo. Portanto, voltando a dizer quais são as letras que pertencem a este acrónimo maior, são LGBT, já falámos nisso, Q, que também já falámos, e CAPF2Q+. Este acrónimo foi proposto em 2018 no Reino Unido e traz aqui bastantes questões também. Mas pronto, antes de irmos às questões dos acrónimos, vamos aqui começar por definir as letras que ainda não definimos, não é? Portanto, espera, só assim para fazermos uma listagem dos termos que aqui estão é lésbica, gay, bi, trans, queer, questioning, intersexo, curioso, assexual ou aromântico, pansexual ou poliamoroso, familiares e amigos, two-spirit e kinky. É tudo o que está, e o mais, no fim, claro. Exatamente, nunca esquecendo mais. Este é o acrónimo mais completo, mas também, sem dúvida, o mais complexo. Mas sim, vamos em frente. O que é que significa o I neste acrónimo? Portanto, o I significa intersexo, que são pessoas que naturalmente, e naturalmente é muito importante porque isto acontece de forma natural à nascença, desenvolvem características sexuais que não se enquadram com a nossa noção binária de homem e mulher. Como, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que nasce com cromossomas femininos, XX, mas nasce com pênis e com testículos. Exatamente. Portanto, estas coisas também não são sempre visíveis. Exatamente, nem sempre são visíveis à nascença. E então, o C deste acrónimo, a seguir, o curioso, alguém que questiona a sua identidade de género ou a sua orientação sexual, que no fundo parece muito semelhante ao questioning. Ao questioning, exato. Mas aí já vem não é, de inglês para português. Aquele que é de ser questioning, o C já faz mais sentido para curioso em português, não é? Exato. Depois temos o A, que significa assexual ou aromântico. Assexual são pessoas que não sentem atração sexual e aromântico são pessoas que não sentem necessidade ou interesse de ter relacionamentos românticos ou amorosos. Portanto, estes termos assexual e aromântico também são muito interessantes porque podem significar uma grande variedade de coisas. É um espectro, no fundo, a sexualidade e o aromantismo. As pessoas falam muito disto enquanto espectros. Uma pessoa pode ser mais ou menos assexual ou mais ou menos aromântica. Há uma série de coisas a meio, tipo demissexual, greysexual, e acho que vai ser um episódio muito interessante quando conseguirmos falar sobre a sexualidade e aromantismo. Portanto, novamente, se quiserem vir falar connosco sobre a sexualidade e aromantismo, ou qualquer um destes, enviem um e-mail para equipa@amarcelinda.com. Ótimo. Depois, passando para o P, vou precisar aqui da tua ajuda. Vamos. Primeiro, o P pode ser pansexual ou poliamoroso. Pansexual são pessoas que sentem atração por outras pessoas independentemente do género, portanto, o género não é propriamente um fator na atração. Ou então, poliamoroso. E aqui eu vou deixar para Mariana. O especialista de poliamor, vamos. Então, poliamoroso no fundo são pessoas que têm relações românticas e ou sexuais com mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Portanto, são pessoas que
dizem, esta cena da monogamia não é bem para mim, isto ter só um parceiro romântico não é bem para mim, eu acho que quero ter mais do que um, e então são pessoas poliamorosas. Isto também este acrónimo tem aqui uma série de questões em relação a quais as coisas que pertencem dentro do acrónimo. Já vamos ver mais 2 ou 3 que são altamente controversas, são coisas altamente controversas que a comunidade não sabe muito bem se deveriam ou não estar dentro do acrónimo. Exatamente. Depois temos o F, que pode ser familiares e amigos. Portanto, aqui vamos para a parte dos aliados, não é? Que em português seria chamado de aliados. Portanto, todas as pessoas que pessoalmente até podem não se identificar com a comunidade, mas têm alguém de quem gostam, um filho, um amigo, quem quer que seja, que se identifica com a comunidade, e portanto estas pessoas tentam educar-se sobre os assuntos, estar lá para essa pessoa, portanto tentar ao máximo saber o que é que a comunidade é e tentar arranjar maneiras também de apoiar ao máximo a comunidade. Isto acaba por me lembrar muito do acrónimo inicial de que estávamos a falar, o LGS, que continha a ideia de simpatizantes ou aliados também. Exatamente. E então, a seguir temos o 2, que é Two-Spirit, que é uma pessoa que é tanto homem como mulher e é um termo muito utilizado por populações indígenas norte-americanas. Este termo é bastante interessante porque eu nunca tinha ouvido falar antes de fazer a minha pesquisa sobre o acrónimo. Não fazia ideia que este termo existia e é um termo muito interessante. E já agora faço aqui uma pergunta muito breve. Achas que este Two-Spirit seria o inverso de não-binário? E eu sei que nós ainda não falámos de não-binário e vamos falar. Acho que isto é muito interessante porque eu acho que, como dissemos há bocadinho, nós na sociedade e na cultura ocidental do século XXI, nós vivemos dentro de uma ideia muito binária e muito rígida do que é ser homem e o que é ser mulher e o que é que estas coisas significam a um termo biológico e o que é que elas significam em termos sociais. Temos uma série de expectativas à volta disto, quando na realidade, se nós olharmos para outras culturas ao longo do tempo, nós vemos constantemente a presença de pessoas trans e a presença de pessoas não binárias, que são exatamente refletidas através deste tipo de termos, Two-Spirit. Tens outros exemplos, que eu agora deu-me uma branca e não me consigo lembrar de nenhum, mas eu prometo que hei de me lembrar no futuro, de várias comunidades e várias sociedades ao longo do tempo que têm continuamente a ideia de pessoas trans dentro das suas comunidades, que eram muitas vezes até pessoas reverenciadas por grandes partes destas comunidades, que eram pessoas tipo xamãs, que eram curadores ou curandeiros, e que eram pessoas extremamente importantes para a comunidade. Eu acho que nós aqui na sociedade ocidental do século XXI acabámos por limitar isto de tal forma que tornou-se impossível ter qualquer coisa fora do que é ser homem e o que é ser mulher. Uhum, exatamente. Sim, este Two-Spirit é um bom exemplo, porque eu lembro-me de ver que os Two-Spirits eram as pessoas mais importantes da comunidade. Exatamente. Muito interessante. E por último temos Kinky. O K. Portanto, Kinky são pessoas que têm interesses ou práticas sexuais não convencionais. O que é que isto quer dizer? Acho que vamos também deixar para um episódio especial sobre Kinky. Não vamos revelar muito já. Até porque, como Mariana mencionou ainda há bocadinho, é um tema controverso dentro da comunidade, mas acho que é muito importante de ser discutido e vai merecer o seu próprio episódio. Sem dúvida. A comunidade Kinky e a comunidade Leather, a comunidade de couro, tem imensas ligações à comunidade LGBT ao longo dos tempos, assim como as comunidades poliamorosas, e acho que é muito interessante de falar sobre isto assim mais aprofundadamente. Para além disso, é um tópico que temos que ir com um bocadinho de cuidado, porque a Joana é um bocadinho mais púdica do que eu, e então tem que ser com muita calma. Muito bem, exato, ficamos assim. Embaraçando a Joana nas airwaves. Vou ter que ser educada sobre o tema e vou fazer muitas perguntas. Se tiverem perguntas, por favor, enviem, especialmente para esse episódio, que é para eu fazer todas as vossas perguntas. Mariana vai responder a todas. Claramente, o e-mail é equipa@marcelinda.com. Vamos lá. Muito bem. Portanto, agora põe-se aqui a questão, então. Porquê tantas letras? Porque nós já falámos um bocadinho disto, não é? Mas qual é a importância de termos tantas letras no acrónimo?
Opa, haverá sempre problemas de representatividade associados ao acrónimo. E isso também acaba por espelhar os problemas de representatividade na comunidade em geral. Portanto, quando nós dizemos, temos um LGBT e não temos as restantes letras ali representadas, também significa que não estamos a dar tanta atenção às questões que pessoas assexuais ou românticas possam ter, aos problemas legais à volta da pansexualidade ou do poliamor e por aqui em diante, ou às questões das pessoas intersexo. Portanto, isto é muito um espelho uma coisa da outra. Quando nós tentamos adicionar mais letras ao acrónimo, estamos pura e simplesmente a fazer com que as pessoas se sintam integradas, valorizadas e que sintam que as suas lutas se refletem na luta geral da comunidade LGBT. Exatamente. E nós temos também de ter noção que estas letras não são iguais em todo o mundo, não é? Até porque as realidades são diferentes. Muitas destas identidades são ilegais noutros países e eu acho que também vamos, sem dúvida, fazer um episódio sobre experiências à volta do mundo que são, sem dúvida, diferentes das experiências que temos em Portugal. Exato, mas também há aqui uma questão muito à volta da organização das letras, que também está ligada exatamente a esta questão de porque é que há tantas letras. A organização das letras e o que é que vem primeiro e depois também acaba por ser uma escolha consciente, não é? Sim, exatamente, como o L, por exemplo, nós ainda há bocadinho referimos, o L foi o primeiro termo, mas a certa altura o G, de gay, definia a comunidade inteira, certo? Exatamente. Portanto, porque é que não temos um acrónimo começado por G? Realmente porque a parte do L foi muito importante na altura e era para dar essa valorização às lésbicas que não a tinham quando gay era um termo tão usado. Portanto, o L acabou por vir primeiro e foi uma escolha consciente, lá está, para priorizar a experiência das lésbicas na altura. Exatamente, sendo que no fundo era isto que tu estavas a dizer, esta experiência é muito mais apagada e ignorada, muito mais do que a experiência gay. E no fundo nós quando utilizamos o acrónimo, porque ele existe efetivamente, o acrónimo GLBT, estamos propositadamente a ignorar a luta e a importância das mulheres lésbicas dentro da comunidade LGBT. Também existe machismo dentro da comunidade. Exatamente. Existem muitos problemas dentro da comunidade e machismo é um deles. Exatamente. Portanto, existem pessoas que propositadamente, em vez de usarem o acrónimo LGBT, usam GLBT, realmente para reforçar a importância que dão aos homens homossexuais relativamente às lésbicas. Exatamente, mas depois também temos exemplos de, por exemplo, temos um académico em Portugal que usa frequentemente no seu trabalho o termo GLBT. Eu não vou dizer quem é, porque não estou aqui para estragar a minha futura carreira académica. Exato. Mas usa frequentemente o termo GLBT e no caso dele, efetivamente, parece-me ser uma tentativa de crítica, porque o movimento em Portugal foi definido pelos homens gays durante muito tempo. E então ele acaba por usar o termo GLBT quando está a falar do movimento historicamente, para dizer, sim senhora, nós temos o acrónimo LGBT, mas neste contexto era muito mais visível a luta dos homens gays e então faz mais sentido pôr o G primeiro, sim, enquanto crítica. Eu consigo entender num contexto histórico, certo? Se estiveres a falar certo. Num contexto histórico, consigo entender o facto de haver essa valorização do gay, mas também em atual... contextos... Sim, mas também é um contexto histórico distinto, que é o contexto histórico em Portugal, porque efetivamente o contexto histórico em Portugal tem muitos atores no seu ativismo que são homens gays. Sim. E nós podíamos e vamos ter uma conversa com o pessoal do Clube SAF, por exemplo, convido desde já o pessoal do Clube SAF a vir ter uma conversa connosco, exatamente para falarmos da relevância das mulheres lésbicas na história do ativismo LGBT em Portugal, porque é super importante, apesar de constantemente as pessoas que nós vemos são homens brancos gays. Sim, exatamente. Então, mas sendo que podemos trocar as letras, dizendo assim, trocar a ordem das letras para dar mais relevância a outras identidades, porquê que não, atualmente, porquê que não trocamos a ordem do T? Porque a comunidade trans está sem dúvida bastante, em termos de direitos, não é? Está sem dúvida bastante atrasada, eu digo atrasada entre aspas,
dos direitos homossexuais, por exemplo. Eu concordo absolutamente. A legislação pró-LGBT que tem sido feita e para além, e nem é em termos de legislação, é em termos sociais também. A comunidade trans está em muito mais perigo do que a comunidade LGBT atualmente, e seria muito interessante tentarmos alterar o acrónimo novamente para dar prioridade ao T. Termos uma coisa do género TLGB em vez de LGBT. Agora, efetivamente, estas coisas também dependem sempre da adoção geral das pessoas, não é? Nós conseguimos, com muito sucesso, alterar LGBT para LGBTQ+. E isto é agora uma coisa que é aceite. Mas há uma série de outras alterações que, inclusive, a fórmula matemática que falámos aqui em cima, que deixaram de ser utilizadas pura e simplesmente porque as pessoas em si não as utilizaram. E então essa é muita questão quando nós tentamos mudar novamente estes acrónimos, será que não nos estamos a prejudicar também tentando mudar mais uma vez a forma como nos referimos à comunidade? Sim, porque as pessoas acabam por já estar habituadas a uma certa ordem, a um certo número de letras, não é? Acaba por ser, é sempre aquela resistência à mudança, não é? Exatamente. Mas achas que essa mudança também vem do facto de, lá está, como estávamos a dizer, de a comunidade ou mais visivelmente, porque eu sei que não é composta, mas as pessoas que têm mais visibilidade serem os homens gay brancos que pertencem à comunidade? Sim, sem dúvida. No fundo isto, o que é que isto significa? Quando nós prioritizamos homens gays brancos na sua visibilidade, nós estamos obrigatoriamente a fazer com que todas as restantes lutas tenham menos tempo de antena. Coisas como o direito à parentalidade em Portugal, por exemplo, sempre foram mais preocupações das mulheres lésbicas do que dos homens gays. Até nós começarmos a falar de adoção, os homens gays não queriam saber de direitos de parentalidade. Nem tinham pensado. Quando já havia lésbicas que tinham famílias inteiras e que estavam preocupadíssimas com o facto das suas famílias poderem ser tiradas delas a qualquer momento porque não se conseguia registar filhos entre duas mulheres, por exemplo. Pois, exato. Portanto, sim, sem dúvida que há aqui bastantes fatores que limitam, não é? O desenvolvimento do acrónimo e a ordem das letras, não é? Exatamente. Pronto, fazendo aqui um bocadinho de um ponto de situação, eu acho que já falámos da importância. Por acaso há uma coisa que eu gostava de mencionar na importância deste acrónimo, não é? Portanto, falámos da identidade pessoal, não é? Das pessoas. E dessa parte ser uma parte bastante importante na evolução do acrónimo. Mas também te queria perguntar aqui uma coisa que eu sei que defendes bastante em relação ao acrónimo, que é a reivindicação de direitos e a necessidade das definições na parte da reivindicação de direitos da comunidade. Achas que adicionar letras é essencial para vermos os nossos direitos reivindicados? Não, de todo. Acho que quanto mais letras nós adicionamos, menos compreensíveis nos tornamos também. E é por isso que eu atualmente gosto muito mais da palavra queer do que gosto da palavra de LGBTQ+. Acho muito importante continuarmos a usar em determinados contextos termos como LGBTQ+, mas efetivamente o termo queer atualmente acaba por encapsular para mim muito mais questões que a comunidade se poderia preocupar atualmente, como questões de parentalidade, questões de vivência familiar, famílias de escolha, questões até que tenham a ver com etnia, que tenham a ver com disability, que tenham a ver com estas questões, do que estarmos só fechados nas nossas caixinhas, não é? E eu sei que tu odeias caixinhas, portanto, segue em frente. É verdade. É verdade, sim. Eu acho que quanto mais letras criamos, e quanto mais letras implica mais caixas nós criamos, e as caixas são muito distantes, na minha opinião. Eu tenho dificuldade em definir-me com estas letras, porque sinto que me restrinjo, e sei que há muitas pessoas que se sentem assim. A nossa sexualidade, a nossa identidade muda, eu acho que muda. Pode haver pessoas que acham que não, e respeito completamente, mas eu acho que a maioria das pessoas
muda ao longo do tempo e evolui, e a maneira como vamos olhando para estas coisas muda, e o facto de nos definirmos hoje não significa que não nos possamos definir de maneiras diferentes amanhã, mas é mais complicado, porque tu defines-te hoje e amanhã defines-te de outra maneira e tens alguém a apontar-te o dedo. Exato, e estás constantemente a sair de armários diferentes, não é? Sim, exato. Portanto, há expectativas. É tipo, eu sou lésbica, e agora no dia a seguir afinal sou bi, e depois afinal sou pan, e isto é constantemente saídas de armários contínuos, quando podíamos adotar queer pura e simplesmente e dizer fixe, porreiro, faz o que tu quiseres a partir de agora. Sim, porque quando diz eu sou lésbica, ou quando diz eu sou gay, existem expectativas, as pessoas vão criar uma expectativa de como é que a tua vida se deve parecer, não é? Exatamente. E tu depois, afinal queres experimentar uma coisa diferente, ou o que quer que seja. Exato, estávamos no início... E as pessoas ficam confusas. Estávamos no início a falar das tuas flanelas e das tuas fleeces, portanto, é exatamente esse estereótipo que eu espero que todas as lésbicas adotem, é flanelas, por favor e obrigado. Flanelas e jogar futebol, pronto. Não me importo com estereótipos, até eu acho que eles são, obviamente quando não são ofensivos, acho que eles são bastante... Tem a sua piada, não é? Tem a sua piada, mas isso é a tua veia de iniciativa liberal a falar. Deve ser. Deve ser. Eu não me importo, lá está, quando em contextos de piada e que não sejam mal intencionados. Tal como as flanelas e o futebol nas lésbicas. Exatamente, mas ao mesmo tempo eu sinto-me muito mais confortável quando uma pessoa que se identifica como mulher ou uma pessoa lida como mulher diz uma coisa dessas do que quando um homem diz uma coisa dessas. Sem dúvida. Sem dúvida. Esta é a minha coisinha pessoal com as piadas e a forma como nós entendemos ou fazemos piadas sobre outrem. Sim. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Mas há aqui outra coisa que eu também queria mencionar e que vem da minha opinião do acrónimo, que é, lá está, há demasiada diferença nas opiniões das pessoas da comunidade. Porquê? Porque cada vez a comunidade encompassa mais gente. Portanto, eu sinto que o facto de criarmos mais letras e mais definições, que por um lado ajuda pessoas a identificarem-se com... E isso é muito... empowering, não é? Para o indivíduo teres uma definição com a qual te identificas. Sem dúvida, concordo plenamente. Mas ao mesmo tempo criamos tantas definições que a comunidade acaba por ter tantas subcomunidades dentro da própria que começa a haver muita divergência de opiniões, certo? Exatamente. E isso pode começar a criar, porque as pessoas dentro da comunidade acabam por começar a discordar com outras coisas que a comunidade vai defendendo, certo? Exato, e eu concordo inteiramente. Por exemplo, o kinky. Estou a brincar. eu juro por tudo que eu não tenho problemas nenhuns com o kinky. Vamos ver isso no episódio sobre a kinky, vamos ver. Não, mas eu concordo inteiramente, acho que é muito verdade. E atenção, eu encontrei palavras ao longo da minha existência enquanto pessoa queer que me ajudaram imenso a encapsular a minha experiência e perceber que há outras pessoas que se sentem como eu, que vivem a sua vida como eu. A palavra não binário para mim foi altamente importante na altura quando eu comecei a questionar o meu género. A palavra bissexual, a palavra pansexual, todas estas palavras me ensinaram que havia outras pessoas que se identificavam como eu. Agora, o que eu acho que nós temos que fazer aqui é muitas vezes conseguir aguentar a tensão de ambas estas coisas serem verdade, que é um problema. Eu acho que nós temos, no geral, contudo, o ser humano tem muita dificuldade em dizer, estas duas ideias contraditórias são ambas verdade, mas na realidade é isto, tanto criar mais etiquetas cria alguma aversão fora da comunidade, como pode criar uma série de caixas que não servem um grande propósito. No fundo, se estamos a falar de espectros e se estamos a falar de fluidez de sexualidade, fluidez de orientações e por aí em diante, e fluidez de identidades. Mas, por outro lado, também é muito importante termos estas definições e estas letras todas para que as pessoas tenham acesso a uma coisa com a qual se identificam quando estão nestes caminhos de descoberta. Sim, e é assim, é esse o verdadeiro sentido da comunidade.
Mas sinceramente, estas pessoas que têm problemas com a criação de novas letras ou com estas subcomunidades dentro da própria comunidade, eu tenho uma coisa muito simples para lhes dizer, que é, estas pessoas não entendem, na minha opinião, não entendem o verdadeiro significado da comunidade. Para mim, a comunidade é a reivindicação de direitos de minorias. Qualquer que seja a minoria, qualquer que seja o direito, desde que, obviamente, que o direito não prejudique outras pessoas. E eu acho que as pessoas se sentem um bocadinho... são egoístas no facto de a comunidade serve-lhes quando está a lutar pelos direitos que lhes interessam e não por direitos com os quais não se identificam. Portanto, para mim, estas pessoas simplesmente não entendem o significado da comunidade. Muito certo, muito certo. Acho que sim, acho que é real. Acho que o que eu pensei que ias dizer era todos, mas pronto. Não desta vez. Há coisas que me deixam mais chateada. Não, esta não é uma delas. Ainda não. Muito bem. E então, depois deste tempo a falarmos do acrónimo LGBT, Joana, tens mais alguma coisa para acrescentar aqui a este nosso episódio? Não, eu acho que não. Espero que tenha sido um episódio informativo, que vos tenha deixado a pensar um bocadinho sobre o acrónimo. Acho que demos aqui bastantes razões a favor e algumas razões contra a extensão deste acrónimo. E é isso que nós gostamos de fazer, não é? Deixar aqui os dois lados da moeda. Exatamente, deixar as coisas em aberto, o que é muito fixe, e eu estou super interessada em ouvir mais opiniões sobre isto, portanto, se tiverem coisas para nos dizer, opiniões, perguntas ou qualquer tipo de contributo, enviem um e-mail para equipa@amarchalinda.com. Pronto, e com isto nos despedimos. Até para a semana com mais um tema LGBTQ. Adeus, Joana. Adeus, Mariana.